Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é sobre a família Morrissey. Eles eram muito unidos e viviam uma vida tranquila, até que algo aconteceu que mudou a vida de todos eles para sempre. Graças ao filho do casal de apenas 5 anos, que se esforçou para salvar a mãe, eles conseguiram ver a justiça sendo feita. Mas eu salvei a minha mãe, peguei a tesoura e cortei aquelas coisas. Uau, você é um herói. Minha mãe me disse isso. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho desse caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Ativem o sino das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Mas é importante que vocês ativem o sino das notificações, porque se eu postar em algum horário diferente na segunda-feira, ou se eu postar algum vídeo extra no meio da semana, o YouTube vai te notificar. Me sigam na minha outra rede social, porque sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá. E agora, vamos para o caso de hoje. O caso de hoje aconteceu com a família Morrissey em Plantation, Flórida, em abril de 2010. Conheceremos um pouco sobre os membros dessa família, começando por Kay Morrissey. Ela nasceu no Peru, mas enquanto ainda era criança, mudou-se para a Flórida e desde então nunca mais saiu dali. Quando cresceu, ela se casou e teve uma filha, a quem deu o nome de Cristina. Cristina disse em uma entrevista que a sua mãe sempre foi muito prestativa e criativa, e que ela se recorda que em sua infância a mãe sempre esteve presente para ajudá-la nos deveres da escola e sempre fez de tudo para agradá-la. Porém, quando a Cristina tinha apenas 6 anos de idade, a Kay e o seu marido se divorciaram. Cristina se recorda de que nessa época a sua mãe passou a trabalhar muito. Kay também decidiu que voltaria a estudar para dar uma vida melhor para ela e sua filha. Ela começou a cursar a Faculdade de Administração e Ciências. Algum tempo depois, ela conheceu um homem chamado Joseph Morrissey, mais conhecido como Joe. Ele nasceu em 1º de outubro de 1963 e tinha 46 anos quando tudo aconteceu. Era um professor de ciências que trabalhava na pesquisa do câncer na Southeastern University. Sempre foi muito querido por seus alunos, vizinhos e amigos. A Cristina comentou que a primeira vez em que viu Joe, ele a levou para um circo e eles se divertiram muito. Joe e Kay se davam muito bem. A filha dela comentou que era como se eles se conhecessem a vida inteira. Não demorou muito e eles decidiram se casar. Depois do casamento, eles continuaram morando em Plantation, na Flórida, um bairro de classe média alta. E 5 anos depois do casamento, decidiram adotar um bebê chamado Patrick, que era da Coreia do Sul. Cristina disse que o Patrick trouxe muita alegria para casa e que os seus pais se tornaram mais unidos ainda depois da chegada dele. Ele sempre foi muito bem cuidado e recebia toda a atenção dos membros da família. O casal se esforçou ao máximo para manter a família sempre muito unida e feliz. O Joe sempre saía com o Patrick para levá-lo às aulas de karatê e fazia vários passeios com ele. Tudo estava indo muito bem com a família, até que algo aconteceu em 6 de abril de 2010. Cristina não morava mais com os seus pais nessa época, mas também não foi morar muito longe. A sua casa ficava a uns 10 minutos de distância. E já era bem tarde da noite, em 6 de abril, quando o telefone dela começou a tocar. Cristina já estava dormindo e, por essa razão, quase não atendeu a ligação. Mas quando finalmente o fez, ela disse que só conseguia ouvir as sirenes ao fundo e, de repente, a sua mãe começou a dizer que ela precisava ir para a residência deles imediatamente. Cristina não pensou 2 vezes, entrou em seu veículo e foi para lá. Ela estava tão preocupada que, segundo seus relatos, aqueles 10 minutos de distância pareciam uma eternidade. Quando finalmente chegou na residência, pôde observar que haviam muitos carros de polícia por ali. Ela desceu do seu veículo e foi correndo em direção à casa dos seus pais. Ela encontrou a mãe no meio do caminho e a Kay ainda estava usando o pijama. E foi nesse momento que a Cristina recebeu a notícia de que, infelizmente, o seu padrasto não havia resistido. Alguém entrou na residência e fez aquilo com ele.
Cristina também estava preocupada com o irmão mais novo, mas logo foi informada que ele estava sob os cuidados dos vizinhos. Um detetive chamado Brian Kendall disse que naquela noite foi convocado para ir até a casa da família Morrissey e o informaram que, além do que aconteceu com Joe, a casa também havia sido incendiada. Assim que chegou na residência, o detetive resolveu ir primeiro investigar a casa e depois interrogar a Kay. Ele logo percebeu que a cozinha havia sido toda queimada por causa do incêndio e, olhando o restante da casa, viu que havia alguns lacres de plástico e uma tesoura perto desses lacres. Também encontrou um galão de gasolina. Quando finalmente encontraram o Joe, puderam notar que, infelizmente, não havia mais nada que pudessem fazer por ele. O objeto pontiagudo havia sido usado várias vezes. E aquelas mesmas amarras que o detetive viu pela casa, ele também observou que estavam sendo usadas para amarrar as mãos e os pés do Joe. Os policiais queriam entender se a motivação para aquilo tudo teria sido roubo, mas, dando uma olhada rápida em volta, eles puderam notar alguns objetos de valor por ali. Notaram que o Joe ainda estava usando o relógio e sua aliança, e também encontraram a aliança da esposa dele no chão do quarto. Depois de olhar cada canto da casa, o detetive Brian decidiu que precisava conversar com os membros da família, principalmente a esposa do Joe, a Kay. Cristina viu o momento em que os policiais colocaram a sua mãe em uma viatura e logo em seguida o detetive se aproximou dela e começou a fazer várias perguntas. Perguntou como era o casamento dos seus pais e se eles costumavam se desentender muito. Perguntaram também como era o seu padrasto e ela respondeu que ele era um ótimo pai e um excelente marido para sua mãe. E por último perguntaram se ela achava que a sua mãe poderia ter causado tudo aquilo, se ela teria algum motivo para fazer aquilo. Nesse momento, a Cristina entendeu que os policiais estavam considerando a Kay como suspeita. Ela foi até os vizinhos, pegou o seu irmão Patrick e explicou para ele que ele ficaria com ela até que tudo se resolvesse. No interrogatório, a Kay disse aos policiais que na noite em que tudo aconteceu, ela estava em sua sala de artesanato, que fica em um quarto na frente da casa, e que o seu marido estava dormindo na sala da residência que fica do outro lado da casa. Ele acabou adormecendo enquanto assistia TV. Seu filho de 5 anos, o Patrick, estava dormindo no quarto principal, na cama do casal. Em algum momento naquela noite, ela ouviu o barulho de alguém entrando em sua sala de artesanato. Era um homem e ele ficava perguntando onde o marido dela estava. Ele havia entrado por uma janela que estava aberta. Esse homem estava armado, então ela foi com ele até o cômodo onde o marido estava dormindo. Assim que se aproximaram do Joe, ele se assustou e o homem ficava perguntando onde estava a carteira deles. Porém, eles não possuíam muito dinheiro, pois estavam acostumados a usar cartão. Depois, ele começou a pedir as joias, e ela disse que só tinha aqueles anéis que estavam em sua mão e os entregou para aquele homem. O homem também pediu que eles não olhassem para ele e que lhes dissessem onde ele poderia encontrar toalhas, pois queria cobrir os rostos deles. Kay notou que aquele homem tinha um rádio e que ele usava aquele rádio para se comunicar com alguém. E ele também usava luvas. Em certo momento, aquele homem forçou o casal a ir com ele até um caixa eletrônico, onde conseguiu sacar $500. Depois, eles retornaram para a residência. O homem os colocou no quarto onde o Patrick estava e saiu. E nesse momento, o menino acordou. Joe, que estava preocupado com a segurança da família, falou baixinho para o filho que ele precisava fingir que estava dormindo. Pediu que, por favor, ele fizesse isso pelo pai. E Patrick, que era muito obediente, obedeceu o pai. Deitou e ficou fingindo estar dormindo. Enquanto ouvia tudo o que ela tinha a dizer, o detetive disse que uma coisa lhe chamou a atenção. Enquanto a Kay lhe contava detalhes de tudo o que tinha acontecido, ela não mostrava estar impactada com tudo o que aconteceu. Pelo contrário, ela se mostrava muito calma o tempo todo. Para ele, aquilo era uma coisa atípica, porque ela tinha acabado de perder o marido. Mas, continuando os relatos dela, ela contou que o homem falou que o seu marido precisava ir com ele e o levou para outro lugar da casa. Kay não entendeu muito bem o que estava acontecendo.
Apenas ouviu seu marido pedir que aquele homem não fizesse mal a eles. Depois ela começou a ver fumaça e entendeu que provavelmente a casa estava sendo incendiada. Acontece que a casa tinha alarme de incêndio e o alarme começou a disparar. Aquilo assustou aquele homem e ele saiu correndo da residência. Nesse momento, a Kay começou a chamar o seu filho, que ainda estava fingindo estar dormindo conforme havia combinado com o pai. Ao ouvir a sua mãe chamando, o Patrick foi até ela. Ela estava com aquelas amarras de plástico em suas mãos e pés, e por isso não conseguia se locomover. Ela falou para o Patrick que ele precisava ser corajoso e tentar ajudá-la, que ela precisava que ele pegasse algum objeto para cortar aquelas amarras de plástico, que aquela noite ele precisava ser um herói. Mesmo com toda a fumaça que estava na casa, o Patrick corajosamente correu até a sala de artesanato da sua mãe e pegou uma tesoura que encontrou ali. Rapidamente, ele voltou até o local onde a sua mãe estava e cortou as amarras das mãos dela. Kay falou para o Patrick que ele precisava atravessar a rua e bater na porta de algum vizinho. Pediu que ele se lembrasse das suas aulas de karatê e chutasse a porta o mais forte que conseguisse. E ele obedeceu a sua mãe. Quando atravessou a rua, o Patrick viu que a porta do vizinho estava aberta, então ele entrou por ela. Depois de ver isso, a Kay entrou na casa novamente. Ela disse que não se importava com toda aquela fumaça, ela só queria encontrar o marido e tirá-lo dali. Assim que o encontrou, ela começou a puxá-lo para o pátio da casa. Ele era bem pesado, segundo seus relatos, mas ela conseguiu. Por isso, havia algumas manchas em suas roupas. E nesse momento, ela percebeu que o marido não respondia mais. Ela afirmou para os policiais que 2 notebooks e algum dinheiro foram roubados da residência. Mas o detetive do caso disse que estava achando aquilo tudo muito estranho, pois não era comum pessoas entrarem em uma residência com o intuito de roubar e acabar fazendo tudo aquilo. Eles acreditavam que o motivo era pessoal. Os investigadores também não conseguiram encontrar nenhum DNA ou digital de qualquer outra pessoa que não fossem dos moradores ou familiares. Com isso, eles decidiram que precisariam conversar com a única outra testemunha de tudo aquilo, o Patrick, de 5 anos. Vejam o início desse interrogatório. Além de legendar, eu vou dublar essas partes para o melhor entendimento de quem, por algum motivo, só ouve o áudio dos vídeos sem ver as imagens. Patrick, eu preciso te perguntar uma coisa, tá bom? Você sabe o que é uma mentira? Sim, é quando você não diz a verdade e faz algo ruim. E o que acontece quando você conta uma mentira? Você se mete em problemas. O detetive disse que o seu maior objetivo em interrogar o Patrick era confirmar a história que foi contada pela Kay, a mãe dele, principalmente a parte em que ela disse que o seu filho, de apenas 5 anos, conseguiu cortar aquelas amarras de plástico e a salvou com tudo aquilo acontecendo. Ele chegou a contar para o policial que sabia que o seu pai não havia resistido, mas, na verdade, ele não entendia muito bem o que tinha acontecido. Segundo relatos, ele não entendia que o seu pai não voltaria mais. Apenas estava dizendo o que ouviu as pessoas falando. Ele continuou contando o que aconteceu ali. Vejam. Ele colocou aquelas coisas pequenas do meu pai e na minha mãe e eles não podiam andar. Mas eu salvei a minha mãe, peguei a tesoura e cortei aquelas coisas. Uau, você é um herói. Minha mãe me disse isso. Depois de conversar com o pequeno Patrick, eles puderam confirmar que o que a mãe dele contou sobre ele ter conseguido salvá-la naquela noite era verdade. Mas, mesmo assim, o detetive disse que precisava confirmar se estava tudo bem com o casamento deles mesmo. Então, eles decidiram investigar o celular dos dois. Eles queriam saber se os dois estavam brigando por algum motivo ou se algum deles estava sendo infiel no casamento. Depois de vasculharem todas as mensagens e tudo o que era possível ali, eles chegaram à conclusão de que nenhum dos dois estava sendo infiel. Aparentemente estava tudo bem entre eles. Eles também avaliaram a vida financeira do casal e começaram a investigar se o Joe tinha algum seguro de vida que beneficiaria sua esposa, e descobriram que nenhum dos dois possuía seguro de vida. Logo, ela não se beneficiaria financeiramente,
com tudo o que aconteceu com ele. Bom, depois de interrogarem o filho dela e investigarem tudo o que podiam a respeito da vida daquela mulher, eles chegaram à conclusão de que a Kay não estava envolvida no que aconteceu com o marido. Kay deu uma entrevista posteriormente, falando que quando disseram que ela era considerada uma suspeita, aquilo a entristeceu muito, porque além de ter que lidar com toda a dor do que estava acontecendo, ela também tinha que ficar sendo investigada e respondendo perguntas o tempo todo. Os investigadores informaram a Kay de que eles não poderiam voltar para a residência da família, pois ela estava isolada. Eles nem poderiam entrar ali para pegar sua bolsa, sapatos, roupas ou qualquer item pessoal dela e de sua família. E o Patrick ficava perguntando a ela o tempo todo quando seu pai voltaria para casa. Segundo seus relatos, toda vez em que via um avião no céu, ele dizia que o seu pai estava ali dentro e que voltaria para casa naquele dia. Então ele ficava o dia inteiro aguardando o retorno do pai, que nunca aconteceria. Aquilo foi muito difícil para todos. Eles nem dormiam direito, conforme relatou a Christina, a filha mais velha. Agora que a Kay não era mais uma suspeita, os policiais usaram as características que ela deu do homem que entrou na residência e começaram a fazer buscas pela redondeza. Olharam algumas câmeras de vigilância, conversaram com várias pessoas, mas não encontravam pistas que os levassem até ele. Ainda acreditando que tudo aquilo teve uma motivação pessoal, o detetive convocou a Kay para mais uma conversa. Ele perguntou se ela sabia de alguém com quem o seu marido teve algum problema recentemente, ou se eles receberam qualquer tipo de ameaça de qualquer pessoa. Kay disse que eles tiveram problemas com um locatário a respeito de uma propriedade do casal. Aquele inquilino estava causando muitos problemas para o casal, bem na época em que tudo aquilo aconteceu. O nome dele é Randy Tangidor. E ele estava processando o casal depois de ter caído de uma escada que tinha na residência. Ele alegava que caiu porque o casal não fez o conserto da luz que ficava na escada, que estava com algum problema e precisava de manutenção elétrica. Depois disso, o Joe resolveu não falar mais com o inquilino e esperar que tudo fosse resolvido na justiça. Randy tinha 43 anos e morava de aluguel em uma casa que pertencia ao casal Morrissey. Ele morava ali com a sua esposa e um filho do casal chamado Sean, de 18 anos. Na época em que tudo aconteceu, ele era aposentado por invalidez e tinha uma empresa que colocava películas em janelas de carro e também instalavam alto-falantes em veículos e coisas desse tipo. Ao conversarem com ele, os policiais descobriram que ele tinha um outro filho chamado Randy Tangidor Jr. e que esse filho dele tinha um mandado pendente por violação de condicional. Randy disse que na noite em que tudo aconteceu, ele estava em sua residência, mas que o seu filho, Randy Jr., ligou para ele pedindo dinheiro e ele se recusou a dar porque sabe que o filho é viciado em algumas substâncias. Ao questionarem onde eles poderiam encontrá-lo, o Randy disse que às vezes o seu filho ficava na loja que pertencia à família. Ao investigarem a loja, os policiais encontraram algumas coisas que lhes chamaram a atenção. Encontraram algumas amarras de plástico idênticas às que estavam na residência e que foram cortadas pelo Patrick, luvas muito parecidas com as que a Kay descreveu, dizendo que o homem usava. E também encontraram rádios, o que correspondia com o que a Kay falou, pois ela afirmou que o homem se comunicava com alguém pelo rádio. Também encontraram moedas estrangeiras que correspondiam às que foram levadas da casa dos Morrissey, algumas roupas queimadas e uma caixa vazia de uma faca que correspondia às marcas que estavam no Joe. Mas eles não conseguiram encontrar o Randy naquela ocasião. Ele, que tinha 21 anos, só foi encontrado depois que os policiais começaram a rastrear o seu celular. Ele foi preso por violação de condicional e já havia sido preso anteriormente por roubo. Os policiais descobriram que ele era viciado em algumas substâncias e ele também contou que tinha um relacionamento muito difícil com o seu pai. Logo, os investigadores passaram a pensar que o seu vício poderia ser a principal motivação para tudo aquilo. Mas, no interrogatório, ele negou qualquer envolvimento no que aconteceu com a família Morrissey. Mesmo assim, os investigadores conseguiram mantê-lo preso por ele ter violado a sua liberdade condicional.
no dia 14 de abril, foi realizado o funeral do Joe. E a esposa dele decidiu que o caixão seria fechado porque não queria que o seu filho Patrick visse o pai dele ali. E com o passar do tempo, ele começou a entender que o seu pai não voltaria mais para casa. Depois, um dos investigadores foi até a residência da Kay e levou até ela a foto de vários homens, e a foto do Randy estava no meio delas. O investigador pediu que ela verificasse se o culpado de tudo aquilo que aconteceu estava naquelas fotos. Assim que ela viu a foto do Randy, ela já apontou para ele. Mas, quando o policial perguntou se ela tinha 100% de certeza do que estava falando, ela respondeu que tinha 85% de certeza de que era ele. Os policiais interrogaram o Randy mais uma vez, e a cada hora ele inventava uma história diferente. Chegou a dizer que achava que alguns dos seus amigos poderiam ter feito aquilo, mas sempre dizia que não estava envolvido. Como os policiais não haviam encontrado o DNA ou as digitais dele na cena do crime, eles não conseguiram condená-lo. Os detetives continuaram com as investigações até que, de repente, receberam a ligação de um membro da família do Randy. O outro filho dele, o Sean, ligou para os investigadores e falou que precisava revelar algo. Ele disse que certo dia o seu irmão Randy estava assistindo televisão com ele até que de repente apareceu a notícia falando sobre o que tinha acontecido com a família Morrissey. Nesse momento, o Randy se mostrou nervoso, levantou e foi para fora da residência fumar. Sean disse que decidiu ir conversar com o irmão e perguntou se ele tinha alguma coisa a ver com o que tinha acontecido com a família. E, segundo ele, nesse momento, o seu irmão pediu que ele fosse perguntar isso ao seu pai. E ele foi. Porém, nessa ocasião, ele falou que o seu pai o ameaçou, dizendo que se ele contasse sobre aquilo para alguém, ele ia ser o próximo. E falou que fez tudo aquilo com o Joe e que agora ele não poderia mais despejá-lo. Acontece que, segundo os relatos do filho dele, o Randy descobriu que não ganharia o processo contra o Joe, e que havia recebido uma carta informando que o valor do aluguel iria aumentar e que se ele não pagasse, iria ser despejado. Sean contou aos policiais que o seu pai sempre foi muito agressivo com eles desde que eram bem novos, e que o seu irmão sempre se esforçou muito para tentar agradar o pai, e que isso não tinha mudado depois que ele se tornou adulto. Sean afirmou que estava disposto a provar que o seu pai estava sim envolvido em tudo o que aconteceu com a família Morrissey. Os investigadores perguntaram se ele tinha alguma ideia de como poderia provar que o seu pai era culpado, e ele respondeu que poderia fazer isso levando um gravador escondido para sua residência, e que tinha certeza de que se começasse a conversar com o seu pai sobre aquele assunto, ele confessaria mais uma vez. Os policiais acharam aquilo uma boa ideia e disseram que colocariam um gravador em um chaveiro. Sean falou que estava com medo, mas que estava disposto a fazer de tudo para provar que o seu pai era culpado. Então, assim que chegou na residência, ele começou a conversar com o pai e ativou o gravador. Seu pai mais uma vez falou que ele precisava ficar quieto a respeito daquilo e proferiu algumas ameaças para o caso dele resolver contar a alguém. No outro dia de manhã, ele foi até a delegacia e levou para os policiais o gravador com a confissão do pai. Porém, depois que os policiais baixaram o arquivo, puderam ver que a gravação estava muito ruim no início. Era como se algo tivesse obstruído o áudio, então eles mal conseguiam ouvir o que eles estavam falando. Mas mesmo assim, eles insistiram e continuaram ouvindo. Até que finalmente o áudio melhora e eles conseguem ouvir o Randy confessando. Ele falou que na noite em que tudo aconteceu, ele foi até o seu filho mais velho, o Randy Jr., e lhe deu um pouco daquela substância que ele estava acostumado a usar. Depois falou para o filho que conhecia uma pessoa que tinha muito dinheiro e que se o seu filho quisesse, ele poderia entrar na casa dessa pessoa e pegar muito dinheiro para continuar comprando as substâncias. Essa pessoa de quem ele falava era o Joe, e o Randy aceitou fazer aquilo. Outra coisa que o Randy pai disse naquela gravação foi que eles haviam levado alguns objetos da residência, incluindo 2 notebooks. E isso batia com o que a Kay havia contado. Ele falou para o seu filho Sean
que havia escondido aqueles 2 notebooks em uma caixa de som grande que estava dentro da loja da família. Com essa confissão gravada, os policiais decidiram ir até a loja e encontraram aquela caixa de som. Ao abri-la, eles descobriram que realmente os objetos da família estavam lá dentro. Nesse mesmo dia, os policiais foram até a residência do Randy novamente, só que dessa vez eles possuíam um mandado de prisão. O detetive Brian ligou para Kay para avisar que finalmente eles conseguiram prender os culpados e que ela tinha razão em suas suspeitas, pois os culpados eram o Randy, aquele inquilino que estava dando problemas para o casal, e o filho dele, que também se chama Randy. Kay disse em uma entrevista que ficou aliviada ao receber aquela notícia e que decidiu desde o primeiro momento que estaria presente no julgamento dos dois, pois ela queria ver a justiça sendo feita tanto pelo seu marido quanto pelo seu filho Patrick, que a salvou de tudo aquilo e que sofreu muito quando percebeu que o pai teve que partir e que não voltaria mais. O julgamento deles começou em abril de 2012. Os promotores contaram detalhadamente tudo o que aqueles 2 homens fizeram contra o Joe, e que provavelmente o pior também aconteceria com a esposa dele e o filho de 5 anos se o garoto não tivesse tido a coragem de andar pela casa, mesmo com toda aquela fumaça, pegar uma tesoura e desamarrar a mãe. Eles consideraram que o Patrick era muito novo para testemunhar, mas mesmo assim eles exibiram no julgamento, para que todos pudessem ver, a entrevista que foi feita com o garoto na delegacia, com ele contando tudo o que viu e que precisou fazer naquela noite para se salvar e salvar a mãe. Os investigadores concluíram que o Randy e o seu filho Randy Jr. estavam envolvidos naquilo, que os 2 entraram na residência e que era com o pai que o Randy conversava pelo rádio, e que a Kay só viu o filho porque o Randy pai só apareceu para o Joe quando foi levado para longe da esposa. Randy Jr. foi condenado a 40 anos por tudo que fez, depois de aceitar testemunhar contra o pai e se declarar culpado. Randy Tandidor foi condenado à morte e ainda está aguardando a sua execução. Ele solicitou um novo julgamento com base numa lei aprovada pela legislatura da Flórida que diz que uma pessoa só pode ser condenada à morte se a votação do júri for unânime. Ao considerar o caso dele, o juiz verificou que já no primeiro julgamento a votação foi unânime, então o pedido dele foi considerado inútil. Em 2017, ele tentou solicitar um novo julgamento, mas a sua solicitação foi negada. Os registros da prisão afirmam que ele está atualmente encarcerado em uma instituição correcional de Hayford, na Flórida, enquanto aguarda sua execução. Randy Jr. está encarcerado na instituição correcional de Bristol, na Flórida. O primeiro momento em que ele poderá ser libertado da prisão será em 2048. Um dos investigadores do caso disse que tem orgulho do Sean por ele ter tido a coragem de contar tudo o que sabia. A Christina, a filha do casal, disse que considera o Sean um rapaz muito corajoso, porque mesmo com tudo o que se passava em sua residência, ele teve a coragem de fazer o que achava que era certo. A Kay disse que nunca superou o que aconteceu e a saudade do marido, que ela apenas aprendeu a conviver com isso. E que ela considera o seu filho Patrick um herói, pois sabe que se não fosse por ele, ela não conseguiria sair da residência. Que foram seus relatos que também ajudaram os investigadores a entenderem que ela não era culpada e que foi por causa dele que eles conseguiram viver para ver a justiça sendo feita. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe o seu like se ainda não fez, pois isso ajuda muito o canal. Muito obrigada por assistirem até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!